Agora eu mudo de assunto, chamo sua atenção. Esse é um tema que interessa a todos nós, afinal de contas, futebol é uma paixão nacional e uma paixão sergipana, é claro. Mas essa paixão não pode virar violência, não pode virar briga. E esse final de semana foi marcado por brigas envolvendo torcedores, tanto do Confiança quanto do Sergipe. No sábado, um grande tumulto registrado em um shopping do bairro Jardins. 3 torcedores do Sergipe relatam perseguição de rivais do Confiança. E aí, no domingo, a confusão continuou e foi pior ainda. Desta vez, os torcedores do Confiança denunciam agressões de policiais militares durante comemoração da vitória do time. A polícia militar rebate essa versão. Então eu chamo agora ao vivo o repórter Lucas Moura, que vai contar pra gente o que o Ministério Público vai fazer diante desse caso, como é que vai seguir a investigação, já que é de extrema importância que a gente identifique e puna os envolvidos. O Lucas Moura, como eu já falei no início do programa, tem uma vasta experiência na área esportiva, tem um programa de rádio que fala sobre esse assunto. E logo em seguida quero conversar com o Lucas, viu, Lucas, sobre justamente essa cultura da violência ligada ao futebol, o que de fato não tem nada a ver, são pessoas, são exceções e a gente precisa ir além das leis e além da punição. A gente precisa falar sobre isso mais entre a gente, né? Então, boa noite, Lucas. Conta pra gente qual o posicionamento nesse primeiro momento do Ministério Público. Boa noite a você, Mariana. Boa noite também a todos que nos acompanham. Eu já adianto que o doutor Dejaneiro Jonas está aqui comigo, conversa conosco daqui a pouquinho. Mas antes, para que todo mundo que está em casa possa entender, eu gostaria de contextualizar primeiro o que aconteceu no sábado. No sábado, nós tivemos a partida entre Sergipe e Jacuipense. O Sergipe jogava na Arena Batistão e se despedia do Campeonato Brasileiro da Série D. Apesar de ser uma partida em que o Sergipe jogava apenas para cumprir tabela, afinal de contas não tinha mais chances de classificação, o Sergipe venceu bem, venceu por 2-0 e se despediu da competição de forma honrosa. O que não teve nada de honroso foi o que aconteceu depois. 3 torcedores do Sergipe relatam que no momento em que estavam saindo do estádio, começaram a ser perseguidos. Primeiro, eles achavam que estavam sendo seguidos, depois perceberam que era de fato uma perseguição. Membros da torcida organizada, de uma das torcidas organizadas do Confiança, teriam e estariam perseguindo eles e com a intenção aparente, eles já percebiam, de agressão ou de ir em busca de algum tipo de confusão. Percebendo essa perseguição e tentando a proteção deles mesmos, né, eles queriam se proteger, eles entraram em um shopping da capital que fica localizado no bairro Jardins. Tendo entrado nesse shopping da capital, esses perseguidores, eles não de forma nenhuma se intimidaram e continuaram a perseguição ainda dentro do shopping e dentro do shopping teriam conseguido efetivar e efetuar essa agressão, inclusive quebrando o vidro do veículo desses torcedores do Sergipe que ali estavam. Nós temos inclusive um vídeo. Você já chamou no início do programa, eu vou pedir para que coloquem novamente, que mostra o momento em que a polícia chega ao shopping para evitar maiores confusões ou para tentar fazer cessar toda essa confusão. E para as pessoas que estavam no shopping, inclusive um detalhe, muitas das pessoas que estavam lá pensavam que estava se tratando de um assalto ou mesmo de um arrastão, porque a população, né, os usuários do shopping não sabiam o que estava acontecendo, mas não foi nada disso. Na verdade, foram torcedores do Confiança que, seguindo torcedores do Sergipe, tentavam praticar um ato de agressão ou mesmo consumaram esse ato. Vamos acompanhar o vídeo né, de um dos usuários, de um dos clientes que estavam no shopping no momento. Vamos acompanhar. Polícia e tudo aqui, ó, Shopping Jardins, ó aí. Arrastão da desgraça, ó, quanta polícia. Fechou até o vídeo aqui, ó. Ó.
Ali, ó. São imagens lamentáveis. Dr. Dejaniro Jonas está aqui comigo, ele que é promotor, já está acompanhando esses casos no sentido de estimular e de pedir a apuração deles. Dr. Dejaniro, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Sergipe. Obrigado por conversar conosco. De que forma entra o Ministério Público em situações dessa natureza? O que será feito a partir de agora? Explique para a gente, por favor. Boa noite mais uma vez. Boa noite os telespectadores desta emissora. Mais um episódio lamentável que envolve integrantes de torcidas organizadas ou torcedores comuns. Esses fatos serão apurados, mas, no entanto, a gente já percebe de antemão uma situação de total intolerância em relação às escolhas. Quando um grupo de pessoas se dirige ao estádio de futebol, se faz muito mais, se dá muito mais esta escolha para que se tenha atos de lazer, se tenha momentos de lazer junto com amigos ou familiares. Lamentavelmente, pessoas outras, por questões diversas, inclusive de intolerância, seguem no encalço desses torcedores e praticam atos desnecessários, totalmente desnecessários, os quais já estamos a combater e a endereçar à sociedade, à população, uma mensagem no sentido de que as pessoas podem viver em harmonia, viver em sociedade, viver em comunhão. Então, estes fatos eles serão devidamente apurados. Nós temos o ingresso em um estabelecimento, o qual mantém um sistema de imagens que provavelmente será disponibilizado e se procederá à identificação dos agressores. E uma vez identificados, esses agressores identificados, eles irão responder pelos atos cometidos. Insistimos que esta não é uma forma adequada de um cidadão ou de cidadãos se portarem em comunidade. A tolerância é que deve ser um princípio onde todos devemos, de forma concomitantemente e de forma recíproca, nos respeitarmos. Doutor Dejaniro, para a gente deixar claro a todos que estão nos acompanhando, não existe nenhuma lei específica para atos de violência ligados ao esporte, né? Nesse caso, o crime seria o crime de agressão, o crime mais comum de lesão corporal seria dentro desse contexto, ou existe alguma outra espécie de crime diferente? Como é que funciona a análise da investigação dentro do ponto de vista criminal mesmo? A investigação vai ser feita em relação aos atos praticados, mas nós asseveramos que existe uma lei que disciplina a conduta de torcedores, que é o Estatuto do Torcedor, e enquanto o fato praticado, caso venha a se constituir crime, e isso depende da sua elucidação, pode trazer consequências acessórias aos torcedores que agirem dessa forma, inclusive sendo podendo os mesmos serem banidos das suas presenças em estádios de futebol. Doutor Dejaniro, obrigado por enquanto. Eu volto com o senhor já, porque naturalmente toda esse caos, na verdade, essa situação que foi criada e que se estabeleceu no final de semana, não cessou no sábado. Nós tivemos no domingo um outro jogo que também aconteceu na Arena Batistão. Desta vez, o Confiança recebia o São José do Rio Grande do Sul pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O time azulino, o time sergipano, o time proletário, precisava da vitória para poder sair da zona do rebaixamento. Essa vitória aconteceu, o Confiança venceu por 1-0, saiu da zona do rebaixamento, enfrenta até uma fase muito melhor do que a que enfrentou na competição. No entanto, na saída do estádio nós tivemos mais confusão. Desta vez, na frente do estádio. Os relatos que nós temos de alguns torcedores é de que em um momento em que eles estavam ali na saída, na dispersão do estádio, eles teriam, isso o que dizem os torcedores, teriam sido agredidos por policiais militares no momento em que saíam. Inclusive relatam que estavam na presença de idosos, estavam na presença também de crianças. Inclusive, o time, o Confiança, a Associação Desportiva Confiança, emitiu uma nota de repúdio à ação policial, e o Confiança, em sua nota, cita a nota de repúdio, a ação policial, classifica a ação policial como uma ação de violência contra os torcedores. É o que diz o Confiança, é o que dizem também os torcedores. No entanto, a Polícia Militar
saiu em nota dizendo também a sua versão. A nota da Polícia Militar diz que a nota da Polícia Militar considera irresponsável a nota do Confiança e diz que sempre trabalhou para assegurar, né, e para oferecer a segurança necessária dentro dos estádios, e diz também que no momento em que houve um confronto entre torcedores do próprio time, né, torcedores do Confiança teriam entrado em confronto, a polícia teve que intervir para evitar que maiores transtornos fossem causados. E que para isso teve que utilizar manobras de equipamentos e de armas não letais, pelo menos é esse o termo utilizado pela polícia. No entanto, apesar da polícia ter dito que não utilizou equipamento letal nessa ação, existe um vídeo que está circulando nas redes sociais, e que nós obtivemos também, em que um homem está deitado no chão, ele é filmado por um outro amigo dele, e ele está com um ferimento aberto na região do calcanhar, bem próximo ao calcanhar. Existe uma perfuração nessa região e o homem que está filmando, fazendo o vídeo, o amigo dele, diz que ele foi atingido por uma arma de fogo, ou seja, não seria uma arma não letal, e sim uma arma de fogo. A polícia disse que foram equipamentos não letais. O amigo e os torcedores que lá estavam, alguns deles que presenciaram, dizem que era sim um equipamento letal, que foi uma arma que foi utilizada e foi disparada contra os torcedores, atingindo esse torcedor na região do seu calcanhar. Nós temos o vídeo na frente do estádio, no momento logo após esse possível e suposto tiro, em que o homem aparece no chão ensanguentado e o amigo dele dizendo que ele foi atingido por um disparo de arma de fogo. E temos também uma sonora exclusiva, um vídeo exclusivo gravado por um dos torcedores que diz ter presenciado esse momento dessa confusão e desse suposto tiro também. Nós vamos acompanhar esses dois vídeos a partir de agora com exclusividade. Vamos ver. A polícia aí, ó, que fez aí, ó, tiro de verdade na torcida, que vergonha do Estado. Tiro de verdade aqui, ó, ó, pra aí, ó, tiro de verdade, ó, de 9, ó, bala de 9 aí, ó. Ontem no estádio Batistão, não é a primeira vez, já é um caso recorrente, né, sobre a truculência da Polícia Militar no estádio, né. Temos outros relatos de agressão de pessoa com braço quebrado de várias outras ocasiões, e ontem foi mais uma desse episódio. Muita pessoa correndo, idosos, pais de família com seus filhos, né? E ainda tivemos uma pessoa baleada por uma arma de fogo, né? Um jogo tranquilo, de torcida única, onde os torcedores estavam apenas comemorando a vitória, né? E infelizmente, com o despreparo da polícia, acabou acontecendo todos esses fatos. Então a gente vem aqui repudiar todo esse ato de truculência da Polícia Militar de Sergipe. O doutor Dejaneiro Jonas, ele segue aqui com a gente, segue conversando. Doutor Dejaneiro, infelizmente um final de semana triste nós tivemos, né? Mais um caso que vai repercutir negativamente o que poderia ser uma festa, que era a festa do Confiança. O senhor teve acesso a essas imagens, o senhor conseguiu observar? De que forma trabalhará também o Ministério Público neste caso? A imagem do ferimento no corpo de uma pessoa, ela é muito forte. A gente percebe que uma quantidade considerável de substância sanguínea, ela sai do corpo dessa pessoa. Quanto à utilização não de arma não letal, de instrumentos não letais ou de arma de fogo propriamente dito, apenas uma investigação com o respectivo laudo pericial poderá aferir esta situação, sendo que todo e qualquer excesso praticado pela polícia, ou todo e qualquer excesso que venha a ocorrer, ele é passível de punição. No entanto, não se quer dizer aqui que este ferimento, inicialmente, ele foi causado por uma arma letal ou não, porque depende da investigação e de uma conclusão de uma perícia, nem que houve excesso da polícia, mas
uma investigação séria, como são sérias as investigações produzidas pela Polícia do Estado de Sergipe, irá nos dar o diagnóstico adequado para esta situação. Em ambos os casos, o Ministério Público do Estado de Sergipe irá requisitar a instauração de inquéritos policiais, seja para a hipótese ocorrida no ambiente do shopping Jardins, na área de estacionamento, ou nas perseguições que antecederam até o interior daquele estabelecimento, ou os fatos que aconteceram nas imediações, no entorno do estádio Lourival Batista, e contando com imagens, nós temos uma precisão, uma contribuição maior para se evidenciar exatamente o que aconteceu. E daí, uma vez concluídas as investigações, os seus respectivos inquéritos eles serem remetidos à Justiça para que as responsabilidades, tanto em relação a um fato como em relação ao outro, elas sejam aferidas e estas pessoas que são responsáveis, elas venham a responder um processo quanto ao que praticaram. Doutor Dejaniro, o senhor já deixou claro que uma perícia deverá ser realizada para poder atestar se de fato uma arma de fogo foi utilizada, se foi uma arma de fogo que provocou ferimento no torcedor, mas uma pergunta pode ser feita. Caso seja confirmado que foi realmente utilizada uma arma de fogo, é possível dizer que se, repito, esse uso de arma de fogo for confirmado, que foi um uso inadequado? Poderá-se dizer que foi inadequado ou que foi adequado. Poderá-se dizer se houve ou não excesso. Poderá-se dizer se a autoridade policial, caso tenha partido da autoridade policial um eventual disparo, ela agiu no cumprimento de sua obrigação, ou um policial ali estava em legítima defesa. Tudo isso será apurado em uma investigação. O que se não pode, nesse momento, diante de uma presunção de inocência, é atribuir à Polícia Militar a prática de um ato que eventualmente ou efetivamente não venha a se constituir um ato com a proporção que a imagem venha a mostrar. Evidentemente que pode se configurar aquilo, mas também pode não se configurar. Portanto, é prematuro fazer qualquer afirmação antes dos esclarecimentos por via de uma investigação. Para a gente encerrar sua participação aqui, é bom que se frise, né? O doutor Dejaniro Jonas, até para quem está nos acompanhando possa entender, o senhor faz parte da comissão do Ministério Público que atua junto às atividades e aos possíveis crimes praticados na atividade esportiva e também a comissão de controle da atividade policial, né? O senhor faz parte das duas. Perfeito. Eu sou promotor de justiça titulado da 3ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, que corresponde ao controle externo da atividade policial e questões agrárias, e integramos uma comissão de enfrentamento à violência em estádios de futebol e de esporte de uma maneira geral, porque um ato de violência ele não ocorre apenas quando se pratica essa atividade esportiva, como qualquer uma outra que venha a ocorrer, nós temos a obrigação de atuar. Doutor Dejaniro, obrigado pela sua presença e participação. Muito obrigado, um abraço a todos. É isso, Mariana. Triste, lamentável, um final de semana que deveria ser de muita festa para os times sergipanos. Dentro de campo nós tivemos resultados favoráveis, mas fora de campo o resultado ou os resultados não foram nada legais. Mariana. Lucas, essa briga entre torcidas não é só aqui em Sergipe, sabemos muito bem. Inclusive ontem, lá na Bahia, um torcedor, olha gente, que contraditório, um homem, inclusive ele é torcedor do Vitória, só que ele estava com a camisa organizada do Paysandu, estava passando pela rua, quando torcedores do Vitória estavam também, ele passou por essas pessoas e ele foi brutalmente agredido. Ou seja, as pessoas não tiveram nenhum diálogo para saber qual time ele torcia. E ele torcia pelo mesmo time, ele torcedor do Vitória. Então, esse diagnóstico de briga entre torcidas não é só aqui, é no Brasil inteiro. Agora, você cobrindo, Lucas, e tendo essa experiência que você tem, eu acredito que você faz uma análise de que precisamos ir além das leis, precisamos ir além da polícia, precisamos falar disso entre os nossos. Esse tipo de briga acontece sempre por aqui e por que que agora isso está retornando com tanta força? Mariana, eu acho que essa sensação de retorno que nós estamos tendo
é também muito em função do retorno do torcedor ao estádio, né? A gente lembra que nós tivemos um período de pausa, por assim dizer, da ida dos torcedores aos estádios por conta da pandemia de Covid-19. Mas eu posso te dizer, a violência nos estádios, fora dos estádios, no pós-jogo, no pré-jogo, durante o jogo, essa violência ela sempre existiu. Infelizmente, é uma realidade do Brasil, aqui a gente percebe com mais força porque nós somos brasileiros e nós sabemos que talvez proporcionalmente nós tenhamos um maior número de incidentes dessa natureza, mas em outros países do mundo, em outros locais também acontece. Eu acho, Mariana, que uma grande discussão acerca de que forma nós estamos educando os torcedores, das campanhas que estão sendo realizadas para educar o torcedor da importância da não violência, tem que ser feita. Uma reflexão geral, uma reflexão de todos, que é muito e extremamente necessária para que a longo prazo, a médio e longo prazo, toda essa situação comece a ter uma luz de resolução. No entanto, eu ainda acredito, Mariana, que a curto prazo a punição rigorosa, ela é de extrema importância. A violência nos estádios, ela se manifesta das mais diversas formas. Eu cito, por exemplo, no jogo em que nós tivemos no último domingo, ontem, 4 horas da tarde, partida no estádio do Morumbi, em São Paulo. O São Paulo recebia a equipe do Fluminense. Nós tivemos um torcedor do São Paulo praticando atos de injúria racial contra o torcedor do Fluminense no momento em que ele imitava um macaco para um torcedor negro que estava no estádio. Então a gente percebe que, de fato, a violência se manifesta das mais diversas formas. Um torcedor como esse, na minha opinião, não pode mais frequentar o estádio. Ele tem que ser punido, porque só com a punição rigorosa as outras pessoas vão entender que atos assim não são mais aceitáveis, que não podem acontecer dentro do estádio de futebol. Há quem defenda o fim das torcidas organizadas. É bem verdade que na maior parte dos casos, os atos de violência, os atos de discussão, as brigas acontecem com participação direta das torcidas organizadas. Eu acho que as torcidas organizadas são importantes. São elas que fazem a festa, são elas que empurram o time. Mas pessoas dentro dessas torcidas organizadas, que vão ao estádio para o quebra-quebra, que vão ao estádio para fazer baderna, que vão para fazer bagunça, que vão para praticar atos de violência, também não podem frequentar os estádios. É preciso haver uma fiscalização dura, uma fiscalização rígida para que tudo isso se resolva. Só para fechar, nós tivemos 3 times sergipanos em campo neste final de semana. Sergipe, Confiança jogaram aqui no estado e Lagartos jogou em Pernambuco, enfrentou o Santa Cruz. O Sergipe, nós tivemos essa cena de agressão e perseguição e pós-agressão dentro de um shopping da capital. No jogo do Confiança, nós tivemos essa situação da possível agressão policial, de uma possível confusão que se criou. E o Lagarto, que jogou em Pernambuco, fora de casa, a partida do Lagarto também foi marcada por confusão nas arquibancadas. Então, 100% dos jogos em que estiveram os times sergipanos, houve confusão. Essa situação, ela não é mais tolerável e não pode continuar assim, Mariana. Obrigada, viu, Lucas? Que todos os brigões, agressores sejam identificados e punidos, e proibidos, inclusive, de fazer parte desse grande momento que deve ser de alegria e não de violência. Daqui a pouco tem Jornal do Estado.